Oi, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Caindo a Ficha. Toda quarta-feira, 19h19, eu e a terapeuta Cíntia Bedin sempre trazemos algum conteúdo que pode te ajudar a tomar melhores decisões. E aí, você que está chegando, eu vou ficar muito feliz em saber de onde você é e se tem alguma crença que você já quer que eu comece perguntando para a terapeuta Cíntia Bedin. O nosso tema de hoje, então, são crenças que nos ajudam a evoluir. Será que você está vivendo baseada em crenças que estão te ajudando a evoluir? Por que será que a gente tem tanto medo, não é? Silvia de Goiânia, Patrícia da Austrália, bem-vindo, bem-vinda. Rio de Janeiro, Breno, bem-vindo, querido, meu parceiro de aventuras para descobrirmos como está a região amazônica. Que bom que você está aqui. Então me contem, tem alguma crença que você está apegado ou apegada? Ou por que será que é tão difícil abrirmos mão de algumas crenças que a gente sente, já sabe que lá no fundo não está nos levando a lugar nenhum? Não está nos levando para um lugar de evolução, de diálogo, de respeito com o próximo. Porque se nós queremos respeito, nós também precisamos respeitar. E aí, essa crença, como é que está em você? Então eu vou trazer aqui. Olha a Gláucia de Cambira, minha cidade lá do interior do Paraná, bem-vinda. Minas Gerais, Niterói, que bom. Não é? E ó, quem vai me acompanhar aqui vai receber algumas ligações, porque várias fichas vão caindo, tá? Inclusive, ó, tem aqui algumas, não é, Cíntia? Olá, Bela, boa noite a todos. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Olha ela com as fichas. Vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil, inclusive da Austrália, sabem o que é isso? Já viram uma dessa? Isso aqui, gente, é uma ficha telefônica. E que antes do celular, nós utilizávamos muito estes aparelhos telefônicos. Então tem o orelhão, né? Tem esses aparelhos que a gente, para fazer uma chamada, pegava a ficha, ó, e colocava aqui. E aí, quando caía a ficha, entendi. Não é, Cíntia Bedin? Vamos começar então, nessa noite, minha querida, explicando o que é uma crença. Vamos lá. Até vou compartilhar, né, a escolha do tema, que a gente conversou um pouquinho antes, porque assim, é muito normal a gente achar 1.999.000 vídeos sobre crença limitante. Mas por que eu não gosto muito, né? Até falei para a Bela, acho que seria legal a gente falar sobre crenças que nos ajudam a evoluir. Por quê? Porque justamente a crença limitante, todos nós temos, né? Indiscutível. Mas sabe aquelas coisas assim de vamos transformar uma crença limitante em 2 minutos? Gente, não caiam nessa armadilha, ok? Então, a gente vai entender que, assim, o que é uma crença? Crenças começam na nossa família, né? Então, a gente diz que quando você tem todos temos a necessidade de pertencer. E por essa necessidade de pertencer, nós chegamos numa família onde nós começamos a nos conectar com o que eles acreditam e fazer igual para poder pertencer. Então, o que acontece quando a gente chega direto ali numa família que já tem uma crença instaurada, instalada? A gente vai começar a olhar a partir do movimento de será que eu posso questionar essa crença? Porque geralmente ela já está no automático para essa família e ela se tornou uma crença central. Então não existem os questionamentos. O que é uma crença central? Uma crença central é uma ideia daquela família que todos participam e que ninguém questiona mais. Então aquilo é natural dentro da família. Tá? Então, a lente com que se vê a realidade, ela é uma lente específica de cada grupo, de cada clã. E mesmo que você não concorde com as crenças da sua família,
você vai procurar um grupo ao qual você possa pertencer, porém, essa crença central você leva junto com você. Então, é um engano achar que a gente vai participar de um grupo que é completamente diferente da nossa família, porque a minha família não me aceitou, isso, aquilo. A gente vai se identificar do lado de fora com um grupo semelhante para passar pelos mesmos desafios. Até como eu brinco, karma não erra endereço. Nossa, mãe! Bom, para você que está chegando agora, bem-vindo ao Caindo a Ficha dessa quarta-feira. Está comigo aqui a terapeuta Cíntia Bedin, Cíntia Maravilhosa Bedin, Caindo a Ficha, porque, como Rádio Conexão Web, eu até fixei aqui, quando eu perguntei, né? Você que está nos acompanhando, já usou uma ficha, sabe como, né, sabe como funcionou o equipamento telefônico antes do celular? E Rádio Conexão dizia assim, quando ela ia caindo, dava um desespero. Então vamos lá. Por que nós estamos fazendo toda quarta-feira esse encontro aqui? E eu espero que você que está nos acompanhando saiba que esse compromisso meu e da Cíntia é a nossa parcela de contribuição com assuntos que podem contribuir para você viver melhor, se você quiser. E a questão da ficha, quando ela ia caindo, dava um desespero, quando a gente vai ouvindo assim, algumas palavras, e aí, dependendo, né, da idade que você tem, você fala, agora caiu uma ficha, ou seja, agora eu entendi. Então, Cíntia Bedin, agora caiu uma ficha quando você diz crenças, especialmente familiares, eu não questiono por medo de ser excluído. É isso? É isso, até porque conforme você vai crescendo no seu meio familiar, você não percebe que aquilo é para sua família algo central. Você não percebe, você vai vivendo, depois, ali na frente, por comparação com outras pessoas, com outros grupos, você percebe que tem alguma diferença. Ou você percebe uma rigidez no comportamento, ou você pensa, por que o outro faz dessa forma? Eu nunca pensei em fazer assim. Então, a gente começa, por comparação, nos avaliar, mas isso ainda está distante de você buscar e entender ali a crença central. Sabe por quê? Porque toda crença, que nem as pessoas falam assim, vamos mudar uma crença em 3 minutos. Por que eu falo, não olhe para essa história de vamos resolver as crenças limitantes aqui agora? Porque uma crença, ela está sempre muito embasada numa necessidade emocional. Então, uma necessidade afetiva faz com que se constitua uma crença. E aí, na verdade, a gente olha para a crença como a ponta do iceberg. Tá. Porque depois que você começa a pesquisar a crença, você vai chegar na necessidade que levou você a validar aquela crença, acreditar como verdade e vivenciar aquela crença repetidas vezes. Tá. E aí, então, quando a gente entende, desculpa, Bela, só para fechar o raciocínio, quando a gente entende que tem uma crença acontecendo ali, a gente começa a olhar, ué, mas por que eu sei que eu vivo isso, não quero viver, mas isso se repete? Por quê? Justamente porque ela faz parte de uma crença central que está lá na sua família. E aí a gente precisa identificar antes de falar da crença. Aliás, a crença traz a possibilidade da gente identificar a necessidade afetiva, que vai funcionar como uma base para sustentar essa crença, uma matriz. Caiu? Carlos está dizendo, caiu a ficha, fica, Carlos. Fica porque são muitas que vão caindo e eu gostaria muito de saber se você que está nos acompanhando está conseguindo acompanhar o raciocínio da Cíntia, que nós estamos explicando sobre crenças. Será que as que você está nutrindo estão te ajudando a evoluir? Porque, Cíntia, o que eu vejo? O Ibrahim está dizendo assim, ó, efeito Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Vamos lá. Ô, Cíntia, então, por trás de toda a crença é uma ideia que me leva a comportamentos, certo? Certo. Essa ideia que me leva a comportamentos, ela está amparada numa necessidade afetiva, uma necessidade emocional. É isso? É isso. Exatamente isso. Então, entenda assim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Existe uma família que vem de um meio onde a escassez ou a ausência do dinheiro era tônica ali para aquela família, né? Então, começa aquelas coisas, quando a criança começa a crescer, dinheiro não nasce em árvore, né? Você não sabe quanto custa para comprar,
né? Então, aquelas coisas, dinheiro é sujo, lembra quando a gente era criança? Pegou no dinheiro, lava a mão, dinheiro é sujo? Então, esse tipo de coisa, ele tem uma base no desmerecimento, tá? Então, matriz emocional, não mereço. E aí eu tenho um limite para receber. Então, eu vou viver daquela forma, porque os meus antepassados viveram dessa forma, e essa é a forma correta, porque aí vem outro dia uma pessoa falou para mim assim, mas na minha época, estudar era coisa de gente rica. Né? Então, olha a quantidade de crenças que elas vão se fortalecendo. Então, a gente tem uma crença central, que é o desmerecimento e a escassez, e aí isso vai se fortalecendo pela fala desses pais com essa criança. E essa criança vai repetindo, vai ouvindo, vai repetindo, vai repetindo, vai internalizando, e aí sim, é um processo pedagógico. De tantas vezes que se repetiu, ela constrói em cima dessa crença. Ela constrói outras crenças. E aí ela transforma isso numa crença individual, mas que veio da família, que tem uma base. Cíntia, quando você diz que é impossível, ou que é para a gente tomar muito cuidado quando alguém nos promete, né, a desconstruir uma crença em 3 horas, ou 3 dias, ou 3 minutos, que seja, a Patrícia, eu fixei aqui o comentário dela. Eu vou fazer assim, gente, os comentários que vocês estão trazendo, que eu vou usar depois como etapas de perguntas para a Cíntia, eu vou fixando, tá? É muito importante a participação de vocês, até para saber se a gente está falando uma língua compreensível. A Patrícia diz assim: tem sempre uma intenção positiva enraizada nas crenças, incluindo as limitantes. É um trabalho delicado alterar crenças. Se toda crença é limitante? Não, de jeito nenhum. Até porque, imagine assim, né? Aqui tudo é dual. A gente vive num lugar, né? Num plano, numa esfera onde tudo é dual. Então, se eu tenho sempre cara e coroa na moeda, eu vou ter as polaridades, e é por isso que eu falo em autoconhecimento e equilíbrio, sempre. Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem uma crença, por exemplo, de um medo extremo, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, uma imersão com ela, buscar entender, reconhecer as crenças e a base afetiva, ela vai construindo muito corajosamente até conseguir chegar no polo oposto que é a coragem. Então, eu falo que é o meio do caminho sempre, sempre é o equilíbrio. Por quê? Porque o medo é uma proteção. Então, a criança que vai crescer entendendo assim, o mundo é perigoso, minha mãe dizia que o mundo é perigoso, para tomar cuidado com as pessoas, para não falar com estranho e tudo mais. Então, ela cresce entendendo que ela precisa se proteger. Mas quando ela começa a perceber que essa crença é parte da família, que o desejo por trás dessa crença é buscar conhecer outras pessoas, buscar grupos, socializar, se integrar, ela começa um trabalho, né? Não tem como fugir do autoconhecimento. E esse trabalho vai dar para ela a condição de usar a polaridade oposta dessa crença. Então, ela não vai desfazer essa crença, ela vai usar a cara ou a coroa da moeda. Olha, eu não sei se esse é o caso, o Ibrahim escreve assim: quando fui à Disney a primeira vez, quebrei a crença da infância que só ricos viajam. Perfeito. Então, você E é desconstruir maravilhoso. uma crença é fazer o oposto dela. Exato. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa brigar com ninguém. Só que, assim, isso é um comportamento que precisa ser validado todos os dias. Por quê? Porque você tem um hábito, lembra, danos basais, o hábito está instaurado para que o comportamento se repita e que você caia no mesmo lugar. A crença ela vai agir no automático para economizar energia cerebral. Então, né, tem isso. Alô? Então, quando a gente... Caiu uma ficha aí? Ó, vou botar aqui, hein? Ó, caiu aqui. Caiu, aí caiu. Cadê o seu telefone? O meu Você tá tá aqui. com um aí? Ele tá aqui. Alô? O meu vai cair. Ela caiu aí, a minha acabou de cair. Caiu uma ficha para mim. A gente vai repetindo crença. Até agora entendi por duas razões. Primeiro, para não questionar aquilo que a minha família ou aquelas pessoas que têm alto poder pessoal sobre mim acreditam, por medo de ser excluído. E segundo, porque o cérebro vai poupar energia e pensar diferente, questionar, gasta energia. Gasta muita.
E assim, na verdade, quando as pessoas não vão para terapia, elas nem sabem que elas podem questionar, elas nem sabem que elas deveriam questionar. Elas levam a vida com aquela, o coraçãozinho delas está ali, compartilhando essas crenças com o cérebro e acreditando que aquela é a verdade absoluta do mundo. Aqui é o planeta das diferenças, né? Porque cada um se apega numa crença diferente e as trocas, por que os relacionamentos nos fazem evoluir? Porque um lapida o outro, né? Um esbarra na limitação do outro e aí você começa a questionar. Ué, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender. E quando que a gente começa a questionar as crenças? Quando vem a dor, quando vem o sofrimento. Porque antes disso, a pessoa age com aquela lente que vai ver a sua tela de realidade. E aí eu falo, você quer saber como está seu mundo interno, no que você acredita? Começa a perceber como é que está em volta, o que você está atraindo, o que você está repetindo que te faz sofrer. Por falar nisso, ó, a compulsão, APP Coelho. A compulsão pode ter relação com essas crenças? Quando prevaleceu a escassez na infância, existe a possibilidade de outro extremo prevalecer na fase adulta? Pode. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma crença de escassez vai levar a pessoa a fazer o quê? Quando ela estiver numa mesa com bastante alimento, o cérebro dela, opa, não pode faltar nesse corpo, consome tudo. E hoje nós temos facilidade, né? Antigamente você queria um bolo, você tinha que fazer, esperar, não sei o quê, botar no forno, fazer recheio. Hoje você quer um bolo, você atravessa a rua e compra um, não é? Então, hoje tá fácil, né, a questão do alimento. Então, você pede lá um iFood, tá tudo certo. Mas a escassez, assim, ela é uma base muito importante para o teu corpo ficar assim, segura tudo que está entrando, segura tudo que está entrando, né? Lembrando que tem N motivos, tá, para que aconteça a compulsão alimentar, a compulsão sexual, a compulsão. Por quê? Porque isso está lá na sobrevivência. Então, as compulsões, elas estão muito relacionadas com o chakra básico, por isso que eu falo, gente, você tem que se buscar para entender qual que é o tipo de trabalho que vai funcionar para você. Né? Eu não sou psicanalista, eu trabalho a análise dentro da leitura inconsciente, né? Mas trabalho com técnicas energéticas. Por quê? Porque você tem que entender que tudo está no mesmo lugar. Não adianta a gente ficar aqui só. Tem gente que fala assim, já entendi. Entende na razão, mas entender não é igual a resolver. Né? Então, eu preciso compreender que eu estou completamente alinhada. Vou pelo energético agora. Então, as crenças pelos chakras, o que são chakras? A gente tem degraus de aprendizado. Então, vamos entender, são 7 os degraus de aprendizado. E aí eu vou subindo, eu saio da parte da sobrevivência, vou para os relacionamentos, vou para o meu poder pessoal, vou aqui para o sentir, chego aqui nas minhas crenças. A cada 7 anos você sobe um degrauzinho. Se aprendeu, ótimo, se não aprendeu, vai ficar repetindo o que não aprendeu lá para baixo. E quando chega aqui, né, o chakra laríngeo, o que, que ele é? Ele é a ressonância da glândula tiroide. Glândula tiroide está relacionado com os hormônios que vão gerar motivação, a disposição. Quem tem problema de tiroide sabe disso, acaba a energia. Fica morto lá na cama, né? Então, por que essa disposição? Porque aquilo que eu acredito, eu vou comunicar ao mundo e eu estou consolidando algumas crenças, eu estou contando, cada vez que eu conto, eu reforço essa crença em mim, porém, eu tenho que saber que elas vão sofrer ajuste, porque nós somos seres em construção, né? Então, assim, quando a pessoa chega aqui com problemas na garganta, eu sei que as crenças estão muito enraizadas, está muito profundo. Perfeito. A Atelier Dona Flor diz: cresci ouvindo minha mãe dizer que na vida não se perde por ser humilde, porém, aos 50 anos, percebi que não me posiciono por achar que estarei sendo arrogante. Cíntia, o que você diz sobre esse comportamento, né, de não posicionamento por medo do que vão pensar, mas ao mesmo tempo quem se prejudica é quem não se posiciona? Exato. Então, a gente confunde muito, né? A questão da humildade é uma condição onde a gente se coloca para ser aprendiz da vida, né? A nossa sociedade, ela esvazia tanto as palavras que a gente entende humilde como pobreza, como não direito, né? O merecimento. Então, ao invés das pessoas falarem assim, meu pai, né? Meu pai, por exemplo, meu pai é da roça.
Eu não uso o termo, são pessoas humildes. Não, são pessoas simples. Humildade é outra coisa. Então, assim, humildade, do meu ponto de vista, ela não te inibe de fazer posicionamentos, mas existe, eu vou agora entrar num outro aspecto, existem algumas bases afetivas, que eu até anotei aqui, 7 bases afetivas, que tem um estudo chamado neurociência afetiva. Então, tem um autor chamado Jack Pansett, e ele vai falar sobre essas bases afetivas, e ele fala que isso acontece com todos os mamíferos. É mamífero, precisa mamar, precisa de vínculo, tá? Tá. Então, assim, ó, eu vou começar a elencar aqui. Primeiro, a gente tem a necessidade de buscar. Isso é bem legal, bem positivo. Por quê? Porque tudo que a gente entende como eu preciso de uma solução, eu vou buscar. Eu acho que é legal eu fazer uma outra compreensão aqui antes de seguir nessas Tá bases. bom. Ó, nosso cérebro tem um reloginho no nosso cérebro, a tal da homeostase que acontece, o equilíbrio, né? Então, Freud explica isso como prazer e desprazer. Cada vez que eu tenho muito prazer, ele tem que equilibrar puxando para o outro lado. Faz uma tensão até que eu volte para o equilíbrio. Quando eu tenho muita dor, ele tenta equilibrar fazendo uma tensão até que eu volte para o equilíbrio. Então, o nosso cérebro já entende que como eu posso colocar essa palavra? Nenhuma força radical é aceita. Não, a gente sempre precisa estar no equilíbrio. Nenhum extremo é tolerável pelo nosso cérebro. Nenhum. Então a gente já tem que começar a aprender com ele desde já. E aí, ele vai ficar tentando regular essas emoções, ele vai ficar tentando regular essas necessidades. Agora eu vou entrar na necessidade. Então a gente tem a necessidade de buscar, que é fundamental, por quê? Quando eu tenho um problema, eu vou buscar solucionar. Quando eu tenho uma dificuldade, eu vou buscar um direcionamento. Então, assim, a busca é um alerta. Quando isso está no extremo, eu estou muito ansiosa, eu estou no alerta constante, eu não consigo dormir pensando o que eu vou fazer amanhã, eu trabalho, a planilha, e aí isso vira um pandemônio. Então, o que o organismo vai tentar fazer? O cérebro vai tentar trazer para o outro lado para diminuir esse alerta. Então, ele pode tirar um pouco da tua energia para organizar tudo. Aí a gente tem a segunda necessidade, que é de fugir das ameaças. Então, assim, vai aumentar o medo ali, a tensão, e fugir da ameaça, você pode entender que eu não dou conta de enfrentar e eu saio correndo. Então, essa também pode vir como uma base bem importante que vire crença. Então, tem gente que chega para mim e fala assim, eu não consigo me posicionar, eu não consigo ter força de enfrentar o outro. Mas quem disse que enfrentar é brigar, é conflitar? Enfrentar, às vezes, pode dizer assim, eu não admito que você fale assim comigo. Me desculpa, eu não vou continuar essa conversa. E aí, outro dia uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa disse assim, você sabe quem eu sou? E ela brincou e respondeu, deve ser um idiota, porque nem você sabe quem você é. E aí saiu andando e dando risada. E eu disse para ela, olha, você podia ter criado uma briga enorme com isso, né? Então é assim, às vezes, no impulso, a gente já entra no conflito. A ideia principal é perceber o que me leva a ficar, o que me leva a fugir, o que me leva a não posicionar, por que eu tenho medo das pessoas, por que eu tenho medo de não pertencer. Então, tudo isso está muito relacionado àquela primeira identidade, necessidade básica, que é o motivo principal da vinculação e do pertencimento. Todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser visto. Então, a gente tem duas necessidades aqui. Vamos ver Tá. quem já se identificou, vai falando aí, ó. Tem alguém falando Nesse- sobre por que é tão dolorido se liberar, né, de uma crença. eu Diga. até coloquei esse comentário aqui da Elo. Eu me reconheci muito nesse comentário. E aí, Elo, espero que você ainda esteja aí. Olha a camiseta que eu tô. Aqui não dá para ver, ó. Capaz. Sim, você é capaz. Todos nós somos capazes. E acredito que somos capazes, principalmente daquilo que nós precisamos passar e viver para evoluir. Né? Exatamente. Aí, se eu vou continuar aqui na pergunta, né? O Toninho está pedindo boa noite para todos. A Dri diz assim: então não devemos excluir a crença, mas sim transformá-la, Cíntia. Exatamente.
Exatamente. É nesse lugar que eu ia chegar com vocês. Partindo da necessidade afetiva, não tem como a gente arrancar essa crença. Tem como a gente transformar, porque a crença é uma energia. Se você for olhar como é que acontece a conexão cérebro, comando para o corpo, não é um impulso elétrico? Então vamos entender que tudo é energia. Tem uma crença ali, então ela é uma informação. Aí você começa a olhar para ela assim, como que eu posso fazer um comportamento que conte para essa informação que eu estou usando essa energia para fazer diferente. Tá. Então, a ideia principal é assim, tudo bem da gente entender que a gente tem as nossas necessidades, mas quando a gente começa a criar uma relação íntima, um romance conosco, em que sentido? O romance não é as flores todos os dias, né? O romance tem alto e baixo, não é assim? Quando você se relaciona com uma pessoa, né? Você não tem os movimentos que oscilam, com a gente é a mesma coisa. Então, quando você começa a perceber, porque é um trabalho que vai exigir paciência, auto-amor, amor próprio, né? A autoestima. Então, quando a gente começa a perceber onde que eu estou errando, a gente chega assim, se culpando, errando de novo. Não é errando de novo, você está em aprendizagem. Quando você tem um bebê, esse bebê está aprendendo a andar, você não briga com ele quando ele cai. E por que você briga com você quando você caiu? Por falar em cair, caiu uma ficha aqui absurda. Caiu aí, Cíntia? Ah, caiu. Aqui sempre cai, viu, Bela? Ó. Tem aqui a fichinha. Então, Cíntia, quando nós repetimos um padrão, é aprendizado. Não aprendi, vem outro. Nosso processo é construção a vida toda, então nós estamos como aprendizes da vida. Nós temos um processo pedagógico constante. Então, quando a criança está lá na escola e ela erra 1, 2, 3, 4 vezes, a mãe fica até meio desconcertada, procura um professor particular, mas ela não vai dizer ali para a criança, pelo amor de Deus, você é burra. Não. E por que a gente não faz isso com a gente? Por que a gente não consegue acolher a nossa criança interna que está em constante processo de aprendizagem? Né? Então, levar, entender a coisa que, assim, putz, eu fiz de novo isso. Ah, paciência, eu estou aprendendo, né? Então, vou pedir desculpa para mim? Desculpa, Cíntia, da próxima você não vai esquecer. Sim. Levar isso de uma forma lúdica é maravilhoso, porque o cérebro aprende com o lúdico. Muito. O Ibrahim, então, pergunta por que a crença está tão relacionada à religião? Antes de você responder, para você tomar sua água tranquila, você falou sobre 7 necessidades afetivas. Dessas 7, você falou 2. Uhum. Então, eu gostaria que a gente retomasse essas 7 necessidades afetivas que podem estar nos mantendo nas crenças. Mas antes disso, o Ibrahim é um querido amigo, parceiro que me acompanha há muito tempo aqui, porque a crença está tão relacionada à religião, Cíntia. Então, não só a religião, né? A crença está relacionada aos grupos. Então, assim, quando eu conecto o que eu acredito como crença central, próximo ao que aquele grupo acredita, eu entendo assim, nossa, eles me entendem, então eu quero fazer parte. E o querer fazer parte, ele às vezes pode ser tão forte que ele fecha aquele grupo, ninguém mais pode entrar, só pessoas que pensem igual. Uhum. Né? Então, a gente tem muitas marcas ao longo do tempo, né, de verdades absolutas, né? Então, isso foi segregando as pessoas, foi segregando os grupos, né? Aquela situação de, meu Deus é melhor que o seu, e as guerras em nome de Deus. Então, eu digo que Deus está bem longe disso, né? Mas, de qualquer maneira, quando a gente se conecta com o grupo, é muito importante entender que eu estou ali para agregar, para aprender e para levar também para outros lugares, para trocar, para compartilhar. Né? Se a gente entender pelas filosofias espiritualistas, a gente tem 20 tipos de consciência diferentes aqui. 20 tipos de consciência diferentes. Então, a gente pensa que no mesmo planeta onde passou um Buda, passou um Mestre Jesus, a gente tem uma consciência inferior lá de um assassino. Sim. Né? Então, estamos aqui
todos aprendendo. Não nos cabe nem julgamento nosso, nem do outro, nem moralidades, porque o que eu vou falar agora vai entrar em algumas coisas assim, nossa, então eu realmente sou uma pessoa ruim porque eu pratico isso. Então a gente não vai falar de moralidade aqui. Terceira necessidade, posso continuar? Sim. Então a gente tem lá a necessidade de brigar. Algumas pessoas Briga. têm necessidade de brigar, de conflitar, exatamente. Algumas pessoas têm a necessidade, porque imagina assim, ó, isso foi feita uma investigação dentro de uma família de ratinhos, tá? Então, eu preciso disputar o leite da mamãe. E aí, o mais forte entende que é mais forte, entende que pode empurrar todo mundo para fora e ficar com o leite pelo menos uns segundinhos a mais para ele. Então, algumas pessoas que entendem assim, como é que se resolvem as coisas na minha família? Peitando, enfrentando, gritando. Então, todos se relacionam dessa forma. Quando você vai para a vida, você leva isso com você. Isso é uma matriz emocional. Ui, eu não vim com esse item de fábrica, não. Mas, Que mas, bom, graças a mas, Deus. mas veja que briga, conflito ou posicionamento, né? Tem níveis aí. Só que a aversão total à briga também faz com que a gente se encolha muito. Sim. Eu posso falar isso por experiência. Olha, Bela, todos nós passamos por todas as necessidades emocionais. Mas o que pode ser essa necessidade de conflitar? Ela pode virar um bom enfrentamento. Então, eu começo a olhar para a vida com uma coragem, e aí eu começo a entender que se eu me limitar, eu não estou enfrentando para chegar onde eu preciso. Não precisa ser briga de conflito entre as pessoas, mas eu posso usar essa energia como enfrentamento para a vida, Tá. né? Então, quando eu consigo entender que eu. Por quê? Porque, olha só, no extremo eu fico parada, gritando com alguém que não está fazendo o que eu quero, ou da forma que eu gostaria, não sei o quê, e eu estou gastando tanta energia com aquilo que não é para mim. Não direciono aquela força para o meu enfrentamento de vida e para a minha realização. Entende que tudo faz parte? Aqui não dá para a gente separar, né? Todos nós temos tudo isso e aí a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Tá. Aí a gente entra na quarta necessidade, que é a necessidade do prazer. E é aí que mora também a liberação, né? Então aqui entra prazer, sexualidade, aí chakra básico, comida, alimento e dinheiro e tal. Então, assim, a necessidade do prazer é assim, descarreguei, né? Sim. E aí eu falo que tem gente que entra na síndrome da Jaque. Conhece a síndrome da Jaque? Não. Qual? Ah, eu tô em dieta, mas já que eu comi um brigadeiro, eu vou comer 15. Opa, já que, ó, antes de continuar, quero mandar um beijo para a Marita. Amo você, Isabela. Amo você, Marita. Na verdade, todos nós que vamos nos cruzando, né? Seja aqui no online, no presencial. Eu tenho duas tatuagens, Cíntia. Ai, não dá para ver? Nossa, gente, cadê essa tatuagem? Bom, tá Pra aqui no meu ver. braço. Nesse ângulo aqui não dá para ver. Mas eu tenho uma tatuagem, Marita, que diz assim: onde quer que você esteja, o meu coração estará com você. Eu só consigo vibrar nessa frequência. Sabe, rádio. Né? Não adianta você querer ouvir uma rádio, uma música sintonizando uma rádio que não toca aquele tipo de música que você gosta. Então, eu só vibro nessa energia. De vez em quando eu encontro umas interferências no rádio, como todos os rádios têm, né? Mas sempre me ajudam a ficar mais firme na missão. Então, obrigada pelo seu carinho, Marita. Aí, Cíntia, a APP Coelho está dizendo assim, ó, fichas estão caindo sem parar, uma atrás da outra. Que bom, porque eu e a Cíntia, todas as quartas-feiras, estamos aqui neste evento chamado Caindo a Ficha, por isso que tem este aparelho, né, aqui do meu lado, para a gente poder trazer aqui assuntos que estão na hora já da gente organizar e seguir. Cíntia Bedin, 7 necessidades afetivas que mantêm uma crença. 1, necessidade de buscar. 2, fugir das ameaças, ao mesmo tempo em que a 3 é necessidade de briga. 4, prazer. E agora, a quinta? A quinta é a necessidade de ser amado.
Todos nós temos necessidade de ser amados, cuidados, acolhidos, vistos, validados, reconhecidos. Todos nós temos. Por quê? Porque mamífero, sistema de vínculo, a gente precisa, né? A gente precisa das trocas. Só que, lembra, o que é amor? Porque quando eu cresço numa família que as crenças são, você não consegue, e não é mais a Você sua não pode. obrigação, né? Então, às vezes as pessoas confundem amor, né, com algum tipo de abuso. Então, observem isso, tá, gente? Quando a gente fala de amor, é um amor puro. É um amor no sentido de eu consigo trocar, dar e receber. Eu consigo sentir que o outro me entende ou me vê do jeito que eu sou, né? Então, amor é algo mais sutil. A gente tem que ampliar bastante aí para entender a compreensão de amor. Mas todo mundo quer ser amado, acolhido, visto, né? Cuidado. Aí, a sexta necessidade está relacionada com isso, porque a sexta necessidade, olha só, necessidade que a gente tem também de cuidar. Então, se a gente prestar atenção, né? Isso está lá na figura parental, mas aparece muito assim na nossa sociedade em profissões que cuidam, né? Eu vou tirar a parte comercial do caminho, né? Que eu escuto de algumas pessoas assim, não, mas tem médicos que se formam só pelo dinheiro, a pessoa esquece isso. Estou falando quando a pessoa tem um chamado de eu preciso estar cuidando, eu preciso colocar este acolhimento em execução. Então, tem pessoas que trazem muito alta essa necessidade de cuidar, né? Está relacionado com a necessidade de ser amado. Eu cuido, recebo amor. Muitas vezes eu cuido, recebo amor de fora, de pessoas que eu nem conheço, quando eu não recebi de dentro da minha casa. Tá. Então, diga. Todo o mundo vem com esses 7 itens de fábrica? Uns Todo mais mundo, fortes, outros menos fortes? sim, sim. São matrizes emocionais, porque tudo que a gente sente está amparado, né? Eu gosto muito desse autor, né? Ele não é muito conhecido, mas ele vai falar de neurociência afetiva. Por quê? Porque tudo não tem como separar cérebro e emoção. A gente age a partir de afetações. A gente não age se não for por uma vontade, uma emoção. Ai, olha que lindo isso, eu vou fazer também. Né? Ah, eu tenho aquele chamado para um curso de enfermagem, um curso de comunicação. Então, assim, você começa a reconhecer onde que você tem afinidades, é sempre emocional. Se não for emoção, você não reage, você não age, você não está na vida, né? Você não passeia pela vida. A vida é emoção o tempo inteiro. Então, não dá para a gente inferiorizar as emoções, que isso foi feito por muito tempo, né? Inferiorizar a emoção para deixar o racional bonitão. Só existe o racional. Só Sim. que a inteligência racional não é nada sem a emoção, né? Tem até eu não sei se você já assistiu, Bela, faz muitos anos que eu vi no History a história de Einstein, um seriado da vida de Einstein. E foi bem interessante porque, assim, gente, afetivamente, ele era, tadinho, um desastre. É, né? Era um desastre. Então, assim, ele conseguiu ter uma vida afetiva, mas, enfim, casos, etc, etc. Por quê? Porque a razão, ela precisa vir acompanhada do acoplado emocional. Eu preciso conversar com essa emoção. Não adianta ser só razão. Mas tudo bem, a gente te ama, obrigada por você ter existido, mas assim, é interessante você observar esse tipo de situação. Sensacional. Cíntia, olha só, a gente está virando aqui o relógio, ainda tem 20 minutos para a gente encerrar. Essa live ficará gravada, mas como vira o relógio, muita gente pode ir para outros compromissos. Eu já quero agradecer quem ficou conosco até aqui. E se o que nós estamos falando te parece importante, se você está vivendo crenças que te levam à prosperidade ou crenças que você já sacou que não estão te ajudando a evoluir, encaminhe esta live aqui pelo... Como é que chama isso aqui, gente? Como é que Pelo chama esse direct, negócio aqui do lado? Vocês já sabem, né? Encaminhe essa live para quem você quer bem, porque nós estamos falando sobre crenças. E todos têm crenças. Umas mais limitantes que outras, mas temos crenças e a Cíntia está falando das
7 matrizes emocionais, das 7 necessidades afetivas que nós temos para manter uma crença ou não. Falta a 7ª, minha querida. Falta a 7ª. Segura aí, hein? Ó, banca, sustenta, vai, vamos lá, respira. Necessidade de dominar. Necessidade de dominar. Então, de novo, lembra lá, né? Nos ratinhos brigando pela identidade. Aqui a gente não está olhando moralidade, o que é certo e o que é errado. Mas vamos supor assim. Quando a gente não entende que a gente tem uma força de execução, a gente precisa validar. Sabe aquela coisa que vem assim, ó, de quando você tirou, filho, na prova? Eu tirei 8. Ah, mas seu primo tirou 10. Então, essa comparação pode fazer com que exista uma necessidade de estar sempre à frente, e aí gera-se uma crença em cima disso, que é a necessidade de dominar. Eu preciso ser sempre o melhor, eu preciso ser sempre maior, eu preciso ser sempre... Isso, ele não necessariamente é um aspecto ruim, tá, gente? Vamos entender que, assim, bom e mal a gente não vai colocar aqui para ser julgado. A gente vai entender que, assim, a disputa, a nossa sociedade nos convida a isso, né? Nós somos muito mais competitivos do que cooperativos, mas nós temos na genética o senso do cooperativismo, então nós temos que usar, né? Diga. E precisa treinar. Treinar. Precisa treinar. Saber não significa fazer. Então, ó, eu quero repetir as 7 bases emocionais que nós temos. A Dani Tamarosa é uma grande amiga minha que está aqui. E ela disse que é um aviãozinho, Isa. Então, o aviãozinho que está aqui, né, no fim, aqui no cantinho. Eu fiquei tanto tempo sem fazer live que eu até esqueci os nomes aqui dos botões. Então, aviãozinho. Eu nem sabia. Tem um aviãozinho aqui, Cíntia, ó. A gente que é da época de cair a ficha, usar esse telefone aqui, Dani Tamarosa usou também lá em Jandaiá do Sul. A gente estudou juntas, lá no interior do Paraná. Então, olha só. Caiu agora, viu? Caiu. Ó, vamos lá. Muito importante. 7 necessidades afetivas. 1, busca. 2, fugir das ameaças. 3, necessidade de briga. 4, de prazer. 5, ser amado, visto, validado. 6, de cuidar. 7, de dominar. Essas, então, são matrizes emocionais, necessidades afetivas que podem estar nos mantendo em uma crença que o seu coraçãozinho já entendeu que não precisa mais continuar nesse rolê, né? Mas como é que eu vou mudar? E entendi, Cíntia, vamos ver se a ficha caiu aqui direitinho, que todos nós viemos de fábrica com essas 7 matrizes. Umas estarão mais enfatizadas do que outras. Exato. E aí eu te pergunto, e a necessidade de reconhecimento? Não tá aí, não? É outra coisa? Não. Tudo está aqui dentro, né? A necessidade de reconhecimento, ela está lá na necessidade de ser amado. Por quê? Porque eu preciso ser visto, eu preciso contar para as pessoas que eu tenho valor. Só que eu vou contar uma coisa aqui para você. Se você entra num grupo que tem crenças rígidas, fechadas e que se sentem excluídos, quando você chegar com a sua necessidade humilde de reconhecimento, vão excluir você. Repete, que eu não entendi. Não. Ó, imagine assim, alguém fez uma pergunta aqui sobre as crenças religiosas, né? Então vamos pegar assim, crenças que são de grupos talvez fanáticos, tá? Então um grupo fanático, o que ele faz? Ele enrijece aquela crença e todo mundo tá ali, ó, fechadinho um com o outro. Se você chega com algo diferente, então tá todo mundo assim, ó, um grupo de excluídos, tá? Vamos colocar um grupo de excluídos. Eu me senti excluído, encontrei outro excluído, então todo mundo se junta para chorar. Vamos colocar assim. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que se unem a grupos para lamber feridas. Desculpa a força das palavras. Então as pessoas ficam ali lambendo as próprias feridas. Quando chega alguém e fala assim, oi, eu trouxe uma gotinha de amor. Não, você não tem dor, você sai daqui porque você não pertence. Então, os que se sentem profundamente excluídos e fazem amizade, colocam o sofrimento na coleira, dificilmente vão aceitar os diferentes e as diferenças. Isso é importante que a gente saiba.
É chocante, né? Muito. Mas é assim que funciona o inconsciente. Gente, o inconsciente é 95% da nossa constituição. A gente tem uma vida para aprender sobre isso. E é importante que a gente se interesse. Porque assim como a gente entende, a gente delegou, olha aqui, a que ponto chegamos, a gente delegou nosso corpo físico aos médicos. É o seu veículo que te leva do nascimento até a morte. Como é que você não vai entender do seu corpo físico, pelo amor de Deus? Não Total. é? Ô, Cíntia, excelente. É, a Elo, ela tá dizendo, essa ficha funcionou como um tapa na minha cara. Ela tinha colocado aqui alguns comentários e eu vou repeti-lo de tanto que eu gostei de como ela coloca aqui. Eu vim com esse item, ela tá falando, gente, dos itens de fábrica que todos nós viemos ao mundo, que são as 7 matrizes emocionais que podem nos manter em certas crenças, mesmo quando já tem uma parte do seu corpo que já diz, não é por aqui, ou não é por ali. A Elo diz assim, eu vim com esse item, pode ser o da briga, né? Necessidade de brigar, mas percebi que mudei, libertei. Não achava necessário sempre o caos da discussão, transformei em enfrentamento. Eu, eu não, eu passei a maior parte da minha vida até hoje não enfrentando. E justamente por isso, hoje eu tenho dificuldade de me posicionar. Isso é um desafio diário. E é algo que nós precisamos ter vigilância constante. Então, se você disse, né? Para quem está chegando agora, é importante que vocês saibam: a crença, a gente não arranca uma crença da nossa vida, a gente transforma. Essa foi Exatamente. a frase mais linda que eu ouvi sua hoje. E gostaria-se que você, então, falasse nesses nossos últimos minutos. A Charlene traz aqui, ó, no trabalho eu convivo com essas crenças. Ela deve estar se referindo a alguma que nós falamos até aqui. Então, vamos lá. Na prática, se eu estou convivendo com alguém que tem uma crença muito distinta da minha, como eu posso agir para não magoar e também exercer o meu direito de expressão? Existe uma frase de um livro que chama As Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio general, que você está pensando aí. Ele, enquanto estava na guerra, ele também filosofava. E ele dizia assim, a maior vingança contra o teu inimigo é ser diferente dele. Então, quando você perceber que tem algo exagerado do outro lado, faça o movimento contrário. Vou te dar uma dica. Às vezes a pessoa vem com uma fúria, né? Aqui, rede social, isso acontece muito, que atrás do celular todo mundo fica muito corajoso, né? Então, às vezes a pessoa vem com muita fúria e aí você vai lá, ao invés de você alimentar aquele conflito, você convida aquela pessoa para a tua realidade, você joga uma gotinha de luz, né? Outro dia passou, eu postei um vídeo rapidamente assim, e eu começo às vezes falando, passando aqui para te lembrar, e aí veio uma pessoa e escreveu assim, sou chata, passa ontem. E aí o tema era perdão, perdão para os pais. E aí eu escrevi assim, alguém precisando perdoar os pais aí? Se precisar, tem bastante material disponível, sinta-se à vontade, você é bem-vindo. A pessoa foi lá, curtiu o comentário e começou a me seguir. Ou seja, às vezes a forma de pedir ajuda, a forma de dizer eu estou aqui é gerando um conflito, um confronto, cutucando, infernizando e nem sempre é o que parece. Então, se a gente não julgar, a gente tem chance de resolver. Isso não significa ficar apanhando e ficar parado lá, tá? Isso significa reconhecer o meio e isso aqui me ajuda ou me atrapalha? Me atrapalha, então eu me afasto. Porque às vezes você não foi reconhecido por um, você vai tentar de novo, uma pessoa igual ou pior. Aí não foi reconhecido por outro, vai tentar de novo, uma pessoa igual ou pior. Isso não vai te ajudar. Isso vai só reforçar a crença de não estou sendo visto, de rejeição, de abandono, de tristeza. Então, a melhor coisa é reconhecer ali o que a pessoa está apresentando é dela, não é meu. Ela está só transferindo para mim. É dela, não é meu. O que é meu, eu preservo, alimento, o que não está bom em mim, eu mudo. Ou me trabalho para mudar.
Isso é um bom Uma salva de caminho. palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Olha, caíram já algumas fichas aqui. Primeiro, não tem como arrancar uma crença da vida, mas transformá-la. Crenças são para pertencimento. São 7 bases afetivas que a Titi Isabela vai colocar no story, tá? Com as 7 bases para quem perdeu. Quem chegou agora, não tem problema. Depois a gente faz um resumo. Cíntia, tô toda engraçadinha, né? Olha essa frase aqui. Hoje não dou a honra de qualquer um me enfrentar. Se a gente tivesse falado desse tema na semana passada, que nós falamos de caridade, e a Realia 69 tivesse colocado essa frase, quanta coisa, né? Poderia ter acontecido diferente ou não também. Enfim, vamos lá. Gostei muito dessa frase. Hoje não dou a honra de qualquer um me enfrentar. Que coisa mais linda. Exatamente. Porque, gente, nem tudo, né? Se eu tenho uma crença de conflito, eu vou ficar conflitando com todos. Mas se eu tenho a compreensão de que isso é uma crença que está mais forte para essa pessoa naquele momento, por que eu vou alimentar isso? Se eu estou tentando resolver isso em mim. Então, a cura começa por nós. E muitas vezes, quando a pessoa vê, né, a gente tem que ser a mudança que a gente gostaria no mundo. Então, quando a pessoa começa a ver a tua atitude, ela até se envergonha da própria. Pronto. Ui, Cíntia, para finalizar, a Márcia Lima diz assim, como transformar crenças. Acho que todo mundo que está aqui, se chegou depois, vai ficar gravado, fica tranquilo, mas já estamos na mesma página. Então, como transformar as crenças? Como é que eu começo? A gente começa olhando para dentro. A gente começa... Você pode pegar essas 7 necessidades básicas e perceber quais que atuam de forma mais intensa em você. Escreva uma carta. Pega essas 7 crenças básicas e perceba quais que atuam de maneira mais forte em você. Nós temos todas, tá? Mas tem algumas que atuam de maneira mais importante. Então, eu reconheci aqui. Então, tem 3 lá que atuam de forma mais importante. Escreva, conta para você mesmo, como se você estivesse escrevendo uma carta para si mesma, contando como que foi, me dá exemplos na prática, o que aconteceu que essas crenças estão claras para você? E o que você não gostou? O que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Por onde eu posso começar? Comece você um diálogo interno. Se você tiver uma terapeuta, um terapeuta, leva para a sua terapia. Abra esse livro da vida com essa pessoa que está disposta a te ajudar. Né? Hoje eu não tenho ninguém. Compartilha aqui com a gente. Você nunca vai ficar sozinho. A gente está aqui porque a gente tem um compromisso de ajudar vocês a entenderem como é o seu caminho evolutivo, que é diferente para cada um, mas é maravilhoso. E quando a gente aceita o processo, a gente só tem um caminho, um destino, o crescimento, a evolução, né? A compreensão, o amor em expansão. Quando acabar a live, eu vou compartilhar nos stories essas 7 crenças. Quem está nos acompanhando vai reconhecer qual delas está atuando de maneira mais forte, dentro dessas 7 bases, dessas 7 matrizes emocionais, e aí reconhecer qual é a necessidade afetiva para isso ainda estar sendo mantido, certo? Isso, é assim, dá uma olhadinha, tantas crenças. Olhei, onde que isso atua em mim? Onde que é mais forte? Em que situações eu vivenciei isso? E aí você vai começar a perceber uma repetição, quase que como um fortalecimento mesmo. Você fortalecendo aqui, né? Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que têm a necessidade de brigar vão ficar encontrando relações afetivas de conflito e daí elas falam, tá vendo? Todo homem é assim. Tá vendo? Todas as pessoas são assim. Por quê? Porque ela fica procurando pessoas com quem ela possa conflitar para fortalecer essa crença nela. É diferente quando você está disposta a mudar. Aí você começa a evitar esse tipo de pessoa. Então significa que aí eu posso procurar um outro caminho para não repetir? Exatamente. Reconhecer o que aquela pessoa vai trazer do mesmo não é aquilo que eu estou buscando. Eu olho para o outro lado. E assim, pessoas que estão afinadas com sofrimento podem se sentir desinteressadas por pessoas que não sejam brigonas, briguentas.
Captei. Percebe? Então é Captei. para começar a perceber por que me atrai, como me atrai. Gente, conversem com vocês. O diálogo interno, ele precisa existir. Aquela coisa do diário, ela é fundamental, sabe? Não precisa escrever tudo, mas escreva sobre você, como você sente, o que você se atrai, para onde você está olhando. Comece a desenvolver uma relação com você, uma relação de amor com você. Não se julga, não se pune, só observa, só observa. Ah, mas aqui eu me puni. Não tem problema, volta lá e fala, tá bom, eu te desculpo. Não tem problema. Eu desculpo a minha versão atual e as minhas versões do passado. No meu canal do YouTube tem meditações sobre renovação de crença e criança interna. Quem precisar faz parte do combo aqui para você continuar liberando e organizando as suas crenças. Pelo menos 90 dias, tá? 90 dias a gente começa um novo comportamento. Pera lá. Você está me dizendo que demora 90 dias para transformar uma crença? Demora 90 dias para você aceitar um comportamento novo. Por exemplo, você vai para a academia e se você sustentar 3, 4 vezes, né, as dores musculares, em 90 dias não dói mais nada. Você já tem um caminho neural novo aberto e trabalhado. 90 dias, senhoras e senhores. Então, olha, eu e Cíntia Bedin, toda quarta-feira, 19h19, sempre estaremos aqui. Cíntia Bedin. Várias pessoas agradecendo pelos seus ensinamentos, pelas suas explicações. Gratidão absoluta. Essa live ficará gravada para você que está nos acompanhando. Assistir novamente, se fez sentido para você. Encaminhar ali pelo aviãozinho, né, para quem você gosta. E eu sugiro, com muita certeza, que se você começar a seguir a Cíntia Bedin, você vai ter acesso a informações que só vão te levar para um lugar de compreensão, de bem-estar real, né? Porque a gente ouve muito bem-estar, 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 mas assim, o que é bem-estar real? Como que é o seu canal no YouTube, Cíntia? Eu no Instagram tem ali no Linktree, mas eu sou no caminho da consciência. Ai, gente, desculpa, minha memória é ótima. Esse horário também, não é? Muito obrigada por todos que compartilharam. Foi uma honra dividir esse tempo com vocês. E vou fazer então no Story, tá? Esse resuminho. E aí, se vocês gostarem, vocês compartilham também esse resumo. Elizabeth, vai ficar gravada na minha página, Isabela Camargo Real, e na página da Cíntia Bedin. Minha querida, até quarta, tá? Você já quer deixar algum tema aqui em aberto para quem está nos acompanhando escolher ou não? Ainda não. Sabe que eu não sei, me pegou de surpresa, mas se as pessoas quiserem trazer sugestões, a gente aceita. Gostei danada. Então, ó, podem enviar no meu direct ou no da Cíntia Bedin temas que vocês querem que a gente traga aqui no Caindo a Ficha toda quarta-feira, 19h19. Um beijo, minha querida. Beijo, até gratidão, breve. gratidão a todos. Até. Tchau, tchau. Ibrahim, você está pedindo sugestões, né? Aliás, falando de sugestões, sim, nós aceitamos, né? E ó, vim com uma camiseta especial para todos. Somos capazes, sim, de transformar as nossas crenças. Se tiver faltando um pouquinho mais de informação, segue a Cíntia que ela vai te ajudar, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.